Vamos para mais um vídeo de Bitcoin hoje que está todo mundo empolgado com o anúncio do Fed. O que esse anúncio do Fed pode fazer para o Bitcoin? Para quem não faz a menor ideia do que está acontecendo, caiu de paraquedas, é que hoje a gente vai estar tendo o último dia de reunião no Fed, onde basicamente vai ser decidido a nova taxa básica de juros americana. E por que está todo mundo tão cismado com isso e por que a taxa básica de juros interfere com o Bitcoin? Porque quando eles sobem com a taxa básica de juros, a gente tem menos liquidez no mercado, as pessoas pegam menos empréstimos, os empréstimos ficam mais caros, isso dá uma sensação de que o dinheiro está mais caro, e aí as pessoas vão para investimentos fixos, que sejam mais seguros. Tá? Por outro lado, quando a taxa básica de juros cai, o dinheiro, nesse caso, fica mais barato, tem mais liquidez no mercado, as pessoas procuram ativos de risco, porque eles se tornam mais atrativos. E aí o nosso Bitcoin reina nesse caso. Tá? Então, toda vez que tem algum corte na taxa básica de juros, o mercado espera que o Bitcoin reaja positivamente no curto/médio prazo. Porém, o mercado ele tende a antecipar movimentos. Por isso que a gente tem que ficar atento exatamente ao que está acontecendo, não só a decisão, porque cair ou subir a taxa básica de juros não significa tanta coisa num primeiro momento. O que vai significar é o discurso do Powell e o discurso do Fed, que vai dizer se a gente vai continuar seguindo com os cortes. Ele pode dar algumas pistas, né? Ele não vai falar, mas como ele vai lidar com isso. Tá? Quando eu digo que o mercado antecipa, é isso que eu quero dizer. Aqui, lá para quinta-feira da semana passada, a gente chegou a fazer um fundo grande, tá? Quase em 110, aliás, em 109 mil dólares. E desde então a gente já buscou 7%, saiu ali de 110, 111, 109 e chegou a buscar ontem 117 mil dólares. Então, isso já é um mercado antecipando, já é um mercado empolgado com a possível taxa de juros, tá? Quais são as regiões que a gente tem que ficar atento? Primeiro, quando eu olho o canal do Kelten, o canal do Kelten ele é excelente para ele dar continuidade na tendência, tá? Então, a gente olha o canal de Kelten e a gente percebe que ele está começando a apontar agressivamente para cima. Isso pode dar a sensação de uma continuidade de tendência de alta no curto/médio prazo, tá? E aí a gente percebe que temos aqui nesse momento a mediana do canal do Kelten fazendo uma confluência com a região de 0,61 de FIBO, tá? Então a gente teria 114 mil como um suporte forte para o preço do Bitcoin. Por que um suporte forte? Porque a gente rompeu ele aqui na quinta-feira, no dia 11, e a gente se manteve acima desse suporte. Então a gente confirmou esse rompimento dessa resistência e agora essa resistência passa a ser um suporte. Suporte esse que, que se torna mais forte, né? Porque ele já serviu como suporte outras vezes. Aqui embaixo, por exemplo, aqui, que a gente perde ele momentaneamente, mas rapidamente a gente volta acima dele. Então, esse suporte de 114 a 120 é um suporte interessante para quê? Para se o preço vier buscar algum tipo de liquidez curta hoje, seja o nosso primeiro ponto de pensamento. Para quem está operando alavancado e não quer se expor muito ao risco, eu colocaria esse suporte aqui, tá? Essa região de 114, 120, daria um espaço de respiro maior ali para os 113,600, 113,700, porque se a gente perder essa região com muito volume, aí pode ser que o preço faça um fundo mais agressivo, vindo buscar 111, 112, quiçá o topo da Lauer aqui embaixo em 109,800. Bom, atrapalhei seu vídeo, mas é para um recado muito interessante. Eu vou te mostrar que existe a possibilidade de você ganhar Bitcoin ainda em 2025. Isso é muito simples. Basta você continuar usando o seu gasto no dia a dia. Basta você ir ao mercado, você ir à farmácia. Só que tudo isso é possível graças a Bitbank e ao seu cartão. Cada gasto que você tem no seu cartão te gera cashback em Bitcoin. Não só em Bitcoin, você pode escolher Solana, Tether, você pode escolher real como cashback, mas o pulo do gato é você escolher o melhor ativo do século, que é o Bitcoin. Então, abra agora a sua conta usando o meu cupom GABS30 e consiga benefícios exclusivos. Além do cashback, você tem R$ 30 de bônus nos primeiros R$ 300 negociados e mais R$ 20 de bônus nos primeiros R$ 500 gastos no cartão de crédito. Além disso, você tem que saber que a Bitbank é uma corretora brasileira com suporte BR, segurança e todo o conforto que só a Bitbank pode te proporcionar. Tá? Porém, se o preço, por outro lado, conseguir romper a resistência atual de 118.300, tá?
Mas quando eu digo 118, vocês têm que saber que resistência e suporte não são uma linha. Isso aqui é uma mera representatividade, tá? Resistência e suporte, eles são regiões. E essa região aqui, entre 118 a 119, é uma resistência forte. Por quê? Porque aqui atrás, em torno de 118 e 800, aqui assim, foi uma região chave para o Bitcoin que a gente não conseguiu romper com facilidade. A gente rompeu momentaneamente, chegou a fazer uma máxima em 120. Aqui a gente chegou a fazer outra máxima em 124 e em 123 e a gente recuou, tá? Então, é importante o quê? Se a gente romper essa região, que a gente rompa com volume alto, como foi aqui, como até mesmo aqui. Por quê? Porque romper com volume alto dá a sensação, te dá a direção de que vamos continuar com essa alta, tá? E aí, rompendo com volume alto, o primeiro ponto que a gente tem como meta seria a região de 123 mil dólares, tá? Então, a gente romper 119, o preço pode tentar buscar 119 mil dólares no curto prazo, nas próximas candles, tá? Não vai provavelmente ser direto, porque quando a gente olha aqui a BB e o canal do Kelter, a gente vê que... Agora eu vou falar para vocês sobre o Dino. O Dino ele é meu organizador financeiro direto no WhatsApp. Por meio de uma mensagem de texto ou um áudio, eu consigo criar categorias e descobrir exatamente para onde o meu dinheiro está indo. Seja na farmácia, seja no mercado, seja em saída, seja no cinema. Enfim, eu consigo descobrir por que eu fico sem dinheiro no final do mês e aí sim investir e fazer algo melhor com ele. Eu vou deixar fixado o link nos primeiros comentários aqui, então vá lá, clica e aproveita o meu desconto exclusivo para você usar 3 dias grátis e entender exatamente o que eu falei aqui para você. Te garanto que você não vai se arrepender. A resistência já está bem cravado aqui com 118. Não é fácil romper essa região de 118, vai depender muito do que o mercado vai falar com o Powell, tá? Porém, a gente tem que pensar outra coisa. Todo mundo espera o quê? Que chega a ser cômico o que eu vou falar. Todo mundo espera que se vier realmente o corte na taxa básica de juros de 25 pontos, ou quem sabe, na melhor das hipóteses, 50 pontos, o Bitcoin ele possa buscar uma alta, tá? Todo mundo espera isso, que dê continuidade nessa tendência alta. Então, se todo mundo espera isso, baleias e grandes players do jogo podem fazer o preço cair. Para quê? Para pegar essa liquidez de quem está alavancado, pegar a galera que está confiante no mercado, que está apostando na alta, e pegar os desesperados que vão sair do mercado achando que já era, porque é o que mais acontece no mundo. Então, grandes players do mercado que têm o poder de manipulação podem fazer uma pressão de venda para fazer o preço cair. E aí você tem que ficar ligado nesse bear trap, tá? Nessa armadilha de urso. Fique ligado nessa possível armadilha de urso. O preço pode vir aqui fazer uma armadilha de urso até em 112, 111, tá? E aí comer o dinheiro de quem está operando futuros, comer o dinheiro dessa galera. Então é bem complicado operar alavancados em momentos assim. Tá? Então a gente tem essas duas primeiras hipóteses, o Bitcoin continuar subindo e uma armadilha de urso, no meu ponto de vista. Existe a terceira hipótese, que só tem 3 hipóteses sempre na vida do Bitcoin, que é a continuação de tendência lateral, que é a continuação início dessa lateralização. Quando eu digo continuação, é porque quando a gente olha, a gente já está desde junho preso nessa grande região aqui. Tá? Então eu vejo isso aqui como uma certa lateralização, não tão complexa, mas sim. Mas por que você não está igual muita gente falando que o Bitcoin já fez topo, olhando o tempo do halving? Porque quando eu olho coisas como, por exemplo, o gráfico de Renko, que é um gráfico indefinido do tempo, né, que ele só presta atenção na variação de preço do mercado, a gente vê que a gente está com a nossa onda de Elliott bem vigente, onde aqui é uma onda de impulsão, correção, correção. Esse 3 aqui tá horroroso. E aqui seria a nossa quinta onda, tá? Que essa quinta onda vai levar o Bitcoin para no mínimo 130 mil dólares. Muita gente diz que essas 3 candles box aqui, vendedores, eles podem estar quebrando essa quinta onda, mas não é verdade. A gente tem box vendedores em ondas de impulsão, por exemplo, aqui, tudo bem que aqui era o final dessa onda, mas é importante que a gente continue tendo essa sequência de alta. O que não pode acontecer é ter uma sequência de candles vendedores e vir principalmente fazer um fundo grande aqui, tá? Enfim, continuar olhando isso tudo. Quando eu decidi sair do Bitcoin, eu vou olhar a dominância,
eu vou olhar o total 2, eu vou olhar o total 3, eu vou olhar como está começando o mercado para saber se de fato a gente está começando a out-season ou se é mais algum outro tipo de jogo no mercado, tá? É claro que vocês têm que fazer as próprias análises de vocês, tá? Isso aqui não é uma recomendação de compra, claro. Eu faço a minha análise baseada nos meus estudos e no que eu acredito e invisto de acordo com isso. Vocês têm que filtrar sempre. Outro indicador que eu quero que vocês olhem é o RSI e o Ishimoku, porque o RSI está em 58. Então a gente tem uma margem ainda para uma alta, tá? Que, diferentemente do que indica o canal do Kelter e a banda de Bollinger, que já estão bem estressadas ali, ainda tem um espaçozinho, mas sim, estão bem estressadas. Por exemplo, 118, 119, no máximo 120, o canal do Kelter e a banda de Bollinger já estariam fazendo pressão para o preço recuar um pouco. Por outro lado, o nosso RSI, que está em 58, a gente ainda tem margem para subir até 70, 75, sem muita dor de cabeça. Tá? Por outro lado, a gente também tem margem para bear trap, para nossa armadilha de urso. Então, é ficar de olho nesses indicadores. Outra coisa importante é se o preço conseguir hoje romper acima aqui de 117 mil dólares, a gente pega a upper de Shimoku como mais um suporte. E aí a gente teria um suporte não muito forte, sim, mas mais um suporte aqui dentro dessa região de fibra aqui em cima, mas já comprimindo para ter força cada vez maior para romper a região de 0,786. Tá bom? Enfim, não quero prolongar esse vídeo, é mais um resumo do que pode acontecer no dia de hoje. Olhares atentos à reunião do Fed, à decisão do Fed. Espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Bons trades a todos vocês.